Não, você tá no tapete. Boa tarde, seja bem-vindo à live da Faculdade Inspirar. Eu, professor Paulo Amaral, professor Ricardo Cunha, Adilson Reis, coordenadores da pós-graduação em Biomecânica e Fisiologia Aplicadas ao Exercício Físico. Estamos aqui com a nossa, toda semana, essas lives. Hoje é a terceira live com professores da Faculdade Inspirar, e hoje aqui a presença do professor Dr. Henrico Boris Soares, um tema muito procurado pelas pessoas, principalmente agora com o retorno das academias em várias cidades no Brasil. São Paulo voltou essa semana. Como que está em Curitiba, Ricardo? Voltou ou não? Curitiba retornamos hoje, né, após 14 dias de paralisação, né, uma quarentena mais restritiva, voltamos hoje, mas ainda as academias ainda estão começando a entrar nesse processo aí. Perfeito. E Cuiabá, Adilson? Aqui está parado desde março, 18 de março, até agora, sem perspectiva de retorno. Muito bom. Mas em breve, se Deus quiser, né, vai voltar. Acho que é importante esse período, justamente para que as pessoas possam se desenvolver. E mais do que nunca, a ideia é a gente fazer com que tanto alunos, quanto pessoas que tenham interesse e se aperfeiçoar, principalmente em questões relacionadas à prescrição de treinamento, biomecânica, fisiologia. E hoje aqui vamos falar um pouco mais sobre biomecânica. Biomecânica na prática, né, Henrique? Aplicadíssima, né? Aplicada, porque também não basta você entender dos conceitos. Eu tenho até outras lives que outros professores falam que é só ficar no conceito de empurra, puxa, estica e puxa. É importante a gente saber dos conceitos, mas tem que colocar a prática. Henrico, seja muito bem-vindo, fica à vontade para fazer uma breve apresentação sua, para falar um pouquinho de você, e aí, da sequência, a gente já inicia, que você tem uma apresentação riquíssima aqui. Fica à vontade. Primeiro eu queria agradecer ao pessoal da Inspirar, ao professor Paulo, né, especialmente, que eu tenho um pouco mais de contato, apesar de da gente se ver mais online ultimamente, né, mas sempre tá me auxiliando. Eu sou doutor pela Unimap e terminei recentemente meu doutorado. Eu fiz também um mestrado na área de biomecânica e de musculação. Eu fiz uma pós em fisiologia, uma pós em especificamente treinamentos de força, tá? E já estou aí na Inspirar faz um tempo. E vou apresentar uma parte, né, de uma das aulas que eu dou lá na Inspirar, que é sobre biomecânica da musculação. A gente vai falar especificamente sobre a seleção dos equipamentos de musculação, e não é uma coisa assim tão simples como, é peso livre, ou é máquina, ou é cabo, enfim. Existe uma forma mais lógica de selecionar o equipamento baseado no que a gente chama de curvas de força de movimento humano. Então, alguns exercícios, por exemplo, de empurrar, ou o Paulo falando de puxar, você tem uma cinética, né? Você tem uma certa produção de força baseada em cada ângulo articular durante o exercício, tá? Então, a lógica é a gente tentar selecionar aqueles equipamentos que são mais próximos da produção de força da pessoa durante a realização do exercício, tá? Então, se quiser passar aí, Paulo, por favor, eu não estou vendo os meus slides. Legal. Falei, já pode passar para o segundo. Só um instante aqui, rapidinho. E a gente vai ver ao longo da apresentação, né, como que a gente vai selecionar de uma forma mais até eventualmente prática, tá? Essa seleção desses exercícios. Qual que é a ideia geral? Então, quando eu dou a aula da pós toda, né, a gente fala de vários pontos em relação ao treinamento de força, e eu gosto muito de dividir esses 5 pontos na hora da gente introduzir o que é o treinamento de força, de uma maneira geral, para a gente falar dos equipamentos. Então, você tem, por exemplo, aulas que falam só da periodização, falam só dos modelos de periodização, e isso que a gente organiza primeiro. Então, quais são as organizações dos ciclos de treino, quais são os momentos que eu vou fazer a avaliação, que momento que eu quero
gerar um overreach, em que momento que eu quero fazer uma certa recuperação do meu aluno, do meu cliente de musculação. Depois que eu determinei as cargas de treino, a periodização, o modelo da periodização, eu determino agora as cargas, que são quais as adaptações-alvo de cada um desses ciclos. Então, se eu quero, sei lá, hipertrofia, eu tenho uma certa carga, uma combinação de séries, exercícios, intervalos, sobrecarga, que eu vou organizar. É muito importante mostrar que a carga, ela é diferente do exercício. Geralmente o pessoal fala assim, sei lá, o supino é bom para o peitoral, o agachamento é bom para o glúteo ou para o quadríceps. Na verdade, não é o exercício que gera adaptação. O exercício é importante, só que a carga aplicada no exercício é que gera a adaptação. Se você fizer o supino com uma carga inadequada, não vai gerar o efeito para adaptação para o peitoral, por exemplo. Então, a carga, na verdade, que gera adaptação e não o exercício. É claro que o exercício determina lá que grupo muscular está ativo, mas realmente quem gera essa adaptação é a carga. Outra coisa que a gente tem em relação ao treinamento de força é o que a gente chama de métodos e sistemas. Aí a gente tem vários, que são as formas que a gente tem para organizar as cargas de treinamento. Então, vai ser pirâmide, vai ser drop set, super série, pset, triset, tem vários modelos. Na verdade, são estratégias de organização da carga, tá certo? Determinado esses 3 pontos, aí a gente parte para a parte que tem mais influência da biomecânica, que seriam a seleção dos exercícios e a seleção dos equipamentos. Então, basicamente, o exercício ele determina os músculos-alvo, né? Então, se eu estou falando do supino, eu sei que tenho trabalhando lá peitoral, deltoide anterior, tríceps. Se eu falo de um agachamento, de CIF, eu estou, na verdade, determinando os grupos musculares ativos naquela sessão de treino. E aí, a hora que a gente fala de equipamentos, eu quero dizer que eu estou selecionando agora como que as forças vão afetar, eventualmente, eu estou manipulando, na verdade, as forças para aquele determinado exercício. Então, um exercício com a barra, ele é diferente do exercício com o dumbbell. Então, se eu tenho, por exemplo, um supino com a barra, eu tenho lá forças de atrito com a barra que fazem com que meu tríceps fique mais envolvido. Mas se eu faço exercício com o dumbbell, eu não tenho essa força tão grande de atrito, então a gente já tem evidências que mostram que exercícios com o dumbbell geram uma ativação menor do tríceps braquial, por exemplo, no desenvolvimento ou no supino. Então, a seleção do equipamento, ela também afeta os grupos musculares envolvidos. E a gente vai ver que o equipamento, basicamente, ele vai mudar a força aplicada, a direção e os sentidos dessa força, e também a magnitude que a gente fala. Então, o quanto de força a gente vai ter nesse exercício, tá? Quiser passar? Então, o slide que eu passo para o pessoal é o seguinte: se você tiver um olhar biomecânico dos exercícios ou dos equipamentos, tanto faz se você está falando de treinamento funcional, de treinamento na musculação, ou treinamento esportivo, porque você passa a identificar os equipamentos e não fala assim, isso aqui é equipamento funcional, isso aqui é equipamento de musculação. E sim, isso aqui é um equipamento que gera uma certa força no praticante de musculação. Então, independente do equipamento que vocês imaginarem, você tem uma certa produção de força do equipamento para o praticante de musculação ou treinamento funcional, por exemplo. Então, pode ser um elástico, o cabo, o dumbbell, a caneleira, a máquina, o trilho, o que a gente imaginar, o peso corporal, mas o peso corporal é uma força externa. Então, tem forças da gravidade, tem forças de atrito com o chão. Então, você tem que identificar o que a gente chama dessas forças externas. Mas, basicamente, o que o equipamento faz é causar, gerar uma certa força no praticante de musculação, que é o nosso caso hoje. Pode passar. Aí eu tenho esses 6 pontos que vão ajudar a gente a selecionar esses exercícios e, eventualmente, os equipamentos também. Então, a primeira coisa que é meio óbvia é o exercício ele tem que ativar e fadigar primeiro a musculatura-alvo. Então, qual que é a ideia? Quem faz musculação sabe que, por exemplo, se eu pegar um stiff, geralmente as pessoas param a série porque elas não aguentam mais sustentar a barra com as mãos.
Então, ele ativou isquiotibiais e glúteo? Ativou. Só que ele fadigou primeiro, sei lá, os flexores do punho. Então, ele encerrou a série por causa de uma falta de força numa musculatura que não era musculatura-alvo. Tá? Então, isso é importante. Eu selecionar exercícios que ativam e vão fadigar primeiro a musculatura-alvo. O segundo ponto é, a gente vai identificar nessa aula o que são as curvas de força. A partir dessas curvas de força e do ponto de travamento, a gente consegue identificar e orientar qual a melhor seleção de equipamento para aquele determinado movimento, tá certo? Outra preocupação que a gente tem é como que eu vou dividir esses treinos e qual que é a frequência de treinos que eu vou ter na semana. Então, quando a gente fala de montagem dos programas da musculação, eu estou falando que eu vou ter que, vou excitar aquela musculatura 2 vezes na semana, ou 3 vezes na semana. Mas como que eu vou dividir o treino, vou montar e organizar o treino, para que eu tenha uma organização lógica? Então, é muito comum as pessoas, às vezes, sei lá, dividem membro superior, membro inferior, tronco. Então, essas divisões, tem várias também, essas divisões a gente depende do entendimento da biomecânica para você conseguir fazer uma divisão mais adequada, tá certo? Uma outra coisa que é importante é você pensar que a combinação dos exercícios, e não necessariamente todo o exercício, ele deveria treinar toda a amplitude de movimento da articulação. Então, por exemplo, se eu fizer só supino, eu não treino toda a amplitude de movimentos do ombro, né? Então, ele apesar de você fazer o exercício com amplitude total, esse exercício não permite que você treine toda a amplitude do ombro, por exemplo, tá? Da articulação do ombro. Então, a gente tem que selecionar exercícios e equipamentos que vão gerar essa combinação para você realmente melhorar a força, né, de toda a amplitude. Outra coisa que a gente depende bastante, né, da biomecânica e da cinésio é você tentar equilibrar esse número de séries para cada grupo muscular. Isso é um pouco difícil porque em todos os exercícios, né, a gente tem alguns grupos musculares que o pessoal chama de primários, né, os secundários. Então, a gente tem ainda uma certa dificuldade de determinar quais grupos estão treinando efetivamente naquela série. A gente tem alguns parâmetros para fazer isso aí, mas é muito comum ainda as pessoas terem treinos desequilibrados. Então, faz agachamento, leg press, cadeira extensora e faz um exercício para isquiotibiais, pensando que um agachamento e leg press ativa da mesma maneira os isquiotibiais, por exemplo. Então, você tem grupos musculares que são treinados de maneira desequilibrada. E o outro ponto que é você ter esse ajuste de progressão e você ter o controle de como o seu aluno está progredindo naquele exercício. Então, às vezes fica um pouco mais difícil você progredir no exercício com peso corporal. É possível você prescrever um exercício com peso corporal, só que você tem uma maior dificuldade para ajustar as sobrecargas, tá? Pode passar. Legal. Então, quando a gente fala lá da biomecânica, eu estou falando basicamente isso aqui. Isso aqui é de um capítulo do livro que a gente escreveu, já saiu, inclusive. Eu posso até divulgar para vocês aí depois. É o Tratado da Musculação. Um dos capítulos eu fui um dos autores. O que acontece? Então, se a gente pensar que a força advinda do equipamento, ela gera um torque articular, basicamente, seu sistema neuromuscular vai interpretar esse sinal aferente e vai ter uma resposta motora. Então, no exemplo aqui, eu tenho uma força externa, que é do dumbbell, isso o meu sistema nervoso interpreta como sendo por receptores articulados, enfim, e aí eu gero uma certa ativação. Aí essa ativação gera a produção de força interna, uma força muscular, e eu equilibro esse sistema. A partir do momento que tem um sistema equilibrado, eu estou lá com um dumbbell equilibrado, tá certo? E essa força, ela muda à medida, é claro, que eu altero o comprimento muscular ou altero a posição do dumbbell aqui no exercício. Pode passar. Legal. Então, baseado nessa questão da mudança da força
em cada ângulo articular, a gente vai ter uma classificação dos exercícios não só em monoarticular, multiarticular, composto, isolado, ou assistente, ou seja, exercício de potência, exercício acessório, tem várias classificações. Uma das classificações é baseado nessa curva de força. Então, por exemplo, essa curva de força é o quanto você consegue produzir de força, ou praticamente a musculação consegue produzir força, em cada amplitude de movimento. Então, por exemplo, se eu pegar o ascendente aqui, ó, pode passar para o próximo, Paulo, o próximo mostra melhor. No geral, os exercícios ascendentes significam que no início da amplitude de movimento, eu tenho uma produção menor do que em comparação com o final da amplitude de movimento. Isso não é uma regra, mas geralmente são exercícios de empurrar multiarticulares. Então, supinos, as variações de supinos, as variações de movimento, variação do agachamento, leg press, terra, stiff. O que acontece? No início do exercício, você tem uma certa desvantagem mecânica e no final do exercício você tem uma certa vantagem mecânica. Então, por exemplo, se eu pegar no supino, geralmente não, a maioria das pessoas trava aqui, né? Com a barra próxima ao peito. Isso quer dizer que a sua produção de força aqui no início, ela é menor do que no final do movimento. Né? Então, eu poderia fazer o exercício com uma sobrecarga menor, com amplitude total, e uma sobrecarga maior, com amplitude parcial, mais para o finzinho lá da fase concêntrica. Nesses exercícios, a gente vai ver que você adicionar equipamentos de resistência variável, como, por exemplo, elásticos e correntes, à barra, eles vão gerar uma sobrecarga que é crescente, né, que eu vou conseguir fazer cada vez mais força à medida que eu estou empurrando o equipamento. Os exercícios que têm essa curva de força decrescente, eles são geralmente os exercícios multiarticulares de puxar. Então, remadas, puxadores, barra fixa. Nessas situações, é interessante que você use alavancas. Por exemplo, a remada cavalinho é uma situação em que você produz muita força no início do movimento e uma força um pouco menor no final. Então, qual que é a ideia? Eu tenho que entender essas curvas de força que as pessoas produzem e propor exercícios que gerem essa sobrecarga equivalente à sua produção de força. Tá? E tem uma outra classificação, que são exercícios em forma de sino. Então, no geral, são exercícios monoarticulares, roscas, extensão de tríceps, cadeira e mesa flexora, que eu tenho uma produção de força menor no início, maior no meio e menor no fim. Tá? Qual que é a ideia? Os canes são aquelas polias de raio variado. Por exemplo, a cadeira extensora, você pode notar que tem como se fosse um disco na lateral aqui da flexora da extensora. Isso tende a ajustar a força que você produz em cada um dos ângulos articulares. Tá? Então, esse também é um equipamento que é interessante. Então, geralmente o pessoal fala assim, mas a máquina para uma pessoa iniciante, não faz o menor sentido. É claro que se a gente for para o esporte faz sentido, mas para o público de uma maneira geral, a máquina, na verdade, ela gera uma sobrecarga mais equivalente à sua produção de força do que um peso livre. Tá? Pode passar. Legal. Então, isso que eu falei em relação ao supino, por exemplo, né? O que eles testaram aqui? Um grupo fez um teste de 6 repetições máximas completo, que é esse full aqui. Aí eles viram que os 6 RMs dele equivalentes mais ou menos 100 quilos aqui, um pouquinho menos, né? Aí eles testaram com 3/4 da amplitude. Você vê que a sobrecarga que eles conseguem levantar é maior. Metade da amplitude, né? Ou 2/4. A sobrecarga um pouquinho maior. E 1/4, né? Só o finzinho lá do movimento. A sobrecarga é maior. Pode passar para o próximo. O mesmo grupo, eles proporam o seguinte. Desculpa, eles propuseram o seguinte. Eles treinaram um grupo de pessoas só com a amplitude completa, né, esse full ROM aí, esse F-ROM aí, que seria ADM total. Então, 4 séries, uma de aquecimento e 4 séries normais, né? Qual que é o problema? Se eles fizeram 4 séries totais, a gente voltar nas aulas anteriores, a gente vê que eles treinaram
sempre com 100 quilos, né? Então, eles treinaram sempre com 100 quilos. Pode passar para o próximo, por favor. Aqui, no outro grupo, eles treinaram 5 séries, uma de aquecimento, só que eles testaram o seguinte, uma série a 1/4, uma série a metade, uma série a 3/4 e uma série total, ou seja, eles foram ajustando a sobrecarga baseado na amplitude que a pessoa ia treinar. Então, se ele fizesse uma sobrecarga total, a carga era menor, se ele fosse reduzindo a amplitude, ele ia adicionando sobrecarga, tá certo? E o que eles viram? Pode passar para o próximo. Eles viram, aqui dá para, mostra claramente, aí, acho que ficou um pouquinho pequeno, mas que o pessoal que treinou com a sobrecarga variada e com a amplitude variada, a gente vê que eles aumentaram bastante a força, principalmente em toda a amplitude de movimento, claro, mas principalmente na amplitude final. Ou seja, se você comparar o grupo que treinou sempre a amplitude total, sempre com uma mesma sobrecarga, eles aumentaram a força. Legal. Só que o pessoal que usou a variação da sobrecarga e a variação da amplitude de movimento, aumentou a força em toda a amplitude. Tudo bem? Mais ainda na amplitude parcial. Pode passar para o próximo? Esse é um estudo com supino. Aqui só o que eles tiveram, né, de aplicação prática, né? Você tem um ganho superior de força rápida e força dinâmica. Eles propõem, né, como uma possível redução do risco de lesões, porque acontece que eu acabo treinando com uma sobrecarga maior, só que eu treino com uma amplitude reduzida. Então, se eu treino com uma sobrecarga maior, uma amplitude reduzida, eu teria um exercício mais seguro do que eu fizer uma alta sobrecarga com uma alta amplitude de movimento. E eles, é claro, sugerem que isso seja feito para indivíduos mais experientes, visto que os indivíduos iniciantes, né, eles teriam grandes adaptações já no início do treino. Pode passar para o próximo, por favor. Então, aquele era um estudo com o supino, e esse aqui é um estudo com o agachamento. Eles viram coisas similares. Um grupo treinou só agachamento completo, um grupo treinou completo e parcial. E a gente vê aqui em várias medidas de força que o grupo que alternou entre agachamento parcial e agachamento completo teve maiores ganhos de força em todas as medidas que eles fizeram aqui. Então, aqui o impulso, na verdade, é a produção de força rápida, né? Parecido com uma taxa de desenvolvimento de força. Todas as medidas de impulso, que são os testes isométricos, pico de força, agachamento e agachamento parcial e completo, eles foram melhores. Aí o pessoal pergunta muito assim, professor, mas o agachamento completo é melhor do que o parcial? Na verdade, não é que um é melhor que o outro. Na verdade, se você tentar fazer os dois, isso é muito mais inteligente do que você fazer uma amplitude só, tá? Então, você ajustar a sobrecarga baseado na amplitude, você tem um treino aparentemente mais eficiente. Pode passar para o próximo? Então, um exemplo da prática seria o seguinte, você pode fazer o que eu tenho chamado, pelo menos, de treinamento em pirâmide baseado na ADM. Então, geralmente, o pirâmide, a gente fala assim, vou subir e reduzir a sobrecarga baseado no número de repetições. Então, vou mexer na repetição e na sobrecarga. Aqui, na verdade, a gente vai mexer na sobrecarga e na amplitude. Então, eu posso fazer uma amplitude, por exemplo, o agachamento. Uma série de 10 repetições com uma sobrecarga alta. Uma série de 10 com uma amplitude menor, uma amplitude maior, reduzo a sobrecarga, aumento a amplitude e reduzo a sobrecarga, e faço o completo e reduzo bem a sobrecarga. Tá? Então, um exemplo do agachamento, do terra e da remada. Tudo bem? Então, eu estou fazendo o quê? Eu estou ajustando a sobrecarga baseado na amplitude de movimento que eu vou treinar. Pode passar, por favor. Henrico, só fazer uma pergunta, aproveitar rapidinho aqui. Essa aplicabilidade, ela é muito mais relacionada a multiarticulações, é isso? Para exercício multi, você poderia fazer para todos, tá, Paulo? Mas fica mais fácil você aplicar nos exercícios multiarticulares. Pode ser para qualquer uma das curvas de força, para
tanto para ascendentes, descendentes, como uma forma de sino. Mas, na verdade, aqui é uma forma mais prática, sem você ter que mexer no tipo de equipamento ainda. Entendeu? Então, eu vou chegar a usar o equipamento agora. Porque se você, por exemplo, volta só um minutinho. Se você não tiver um elástico, por exemplo, ou um jogo de correntes para fazer um supino, você pode ter o mesmo efeito benéfico de variação da força, variando só a sobrecarga. Tá? Então, se você passar para o próximo lá, uma outra forma de você mudar a força produzida ao longo da amplitude é você usar esses equipamentos de resistência variável. Isso é muito comum, não é tão comum nas academias, é mais comum no pessoal do CrossFit, pessoal que faz o treinamento funcional, mas é um equipamento que eu acho que seria essencial nas academias de ter, né, para a gente usar, porque é muito útil. Então, por exemplo, se eu fizer o supino com o elástico e com o peso livre, no momento que eu tenho a maior dificuldade, o elástico não gera tanta tensão, só que eu tenho lá a sobrecarga do peso livre. À medida que eu vou empurrando a barra para cima, a minha produção, eu vou adquirindo uma certa vantagem mecânica que eu consigo produzir mais força. Se eu usasse só o peso livre, o exercício ia ser máximo aqui embaixo e submáximo aqui em cima. Agora, como eu uso o peso livre mais o elástico, quer dizer que ele é máximo aqui embaixo e máximo aqui em cima também. Tá certo? Então, isso quer dizer o quê? Eu estou treinando em toda a minha amplitude de uma forma mais intensa. Tá certo? Isso pode ser feito ou com os elásticos, pode passar um pouquinho? Pode passar? Isso. Ou com as correntes. Então, aqui você vê que não é também tão comum, mas até porque a corrente é uma coisa um pouquinho mais cara, faz barulho, e se você quiser 30 quilos de sobrecarga, você tem que comprar 30 quilos de correntes, né? Por isso que o elástico ele é mais vantajoso, ele é mais barato, e ele para gerar 80 quilos de tensão é só um elástico aí de 500 gramas. Então, um exemplo é feito com correntes. Então, você pode notar que à medida que eu desloco, ou seja, quanto mais elos eu tiro do chão, maior a sobrecarga aplicada na barra. Tá? E se eu mudar, passar para o próximo, por favor. Aqui, na verdade, só uma referência, né, uma tabelinha de referência. Quanto maior a polegada, né, a largura da corrente, maior a sobrecarga. Mas aqui é o jeito mais correto de ser usado. É uma pequena corrente para a corrente que você não vai alterar. Então, se você fizer o agachamento, essa parte da corrente ela não vai tocar no chão, e a corrente de sobrecarga mesmo é essa de baixo, tá certo? E a gente utiliza geralmente 10 até 30% do peso que você usa na barra, você substitui por correntes, tá? Ou elásticos. Pode passar para o próximo. Aqui é um exemplo com elástico. Ó. Então, o agachamento. Se eu faço um agachamento tradicional, só com peso livre, eu tenho 70 quilos no início, isso, 70 no meio e 70 no fim, né? Que é a sobrecarga do peso livre, a massa do peso livre não vai mudar. Agora, se eu faço com 2 elásticos, você nota que no início eu tenho quase a mesma sobrecarga, mas termino o exercício, justamente, termino o exercício com 90 quilos. Agora, se eu faço com 4 elásticos, eu inicio o exercício com 60 quilos aproximadamente e termino com 110. Então, a gente tem essa mudança de força que é diferente entre o peso livre e o elástico. E se você passar para o próximo, por favor, a gente já tem até meta-análises mostrando que esse é um estudo muito legal, que eles mostraram que as pessoas que treinam com a associação entre pesos livres e elásticos, ou pesos livres e correntes, né, que é essa resistência variável, eles têm ganhos superiores na força no geral, principalmente para pessoas treinadas, tanto para o membro superior quanto para o membro inferior. Não tem diferença para os iniciantes, que é esperado, né? A gente não tem uma... o iniciante, ele responde a muitos modelos, né, de treino. Mas, pensando numa pessoa avançada, você vê que os sujeitos treinados, eles se beneficiam mais dessa combinação de peso livres e equipamentos de resistência variável.
Até com base nesse estudo, justifica até a aplicabilidade da progressão, né? Porque a pessoa, ela, iniciante, utiliza o seu peso corpóreo, aprende a habilidade, a parte coordenativa do padrão de movimento, para depois você acrescentar os acessórios. Sim, e variabilidades também do treino, né? Variação do estímulo mecânico, variação das cargas de treino também. Sim. Tá? Só um outro exemplo, então a gente falou da parte rapidamente, né? A gente falou da parte dos exercícios ascendentes. O que acontece com os descendentes, né? Então, por exemplo, numa remada, a gente observa que, esse é um amigo meu que tá fazendo exercício, se a gente pensar no latíssimo dele, na posição que ele está com o braço mais estendido, ele tem uma produção de força muito grande, porque as fibras estão orientadas a realizar a extensão do ombro. À medida que ele vai puxando o braço para trás, ele aumenta o braço da alavanca, né? Isso gera uma desvantagem mecânica, e outra, o latíssimo dele não produz mais força para estender o ombro, e sim para aduzir. Então ele fica, quem faz remada sabe que a gente fica com mais dificuldade no fim do que no começo, né? Esse é o motivo. Pode passar, por favor. Nesses exercícios de puxar, então, o puxador, o pulei frente, as variações de remada, é interessante, se você usar um elástico, por exemplo, você não vai ter, você pode fazer? Pode. É o ideal? Talvez não. Por exemplo, eu estou treinando em casa hoje em dia, vou fazer com elástico. Legal, você vai gerar um estímulo mecânico lá, é melhor do que você não fazer nada. Mas, pensando nessa questão de você tentar ajustar a força do equipamento à força da pessoa, esses equipamentos baseados em alavancas são melhores, porque à medida que você puxa, por exemplo, uma remada cavalinho, o braço de alavanca da remada, ela reduz. Isso quer dizer que a sobrecarga que a remada gera na pessoa, ela reduz também. Então, nesses exercícios, por exemplo, a remada cavalinho, você pode notar que a força na sua mão lá na hora de fazer o exercício aqui, no início, era maior do que a força mais para o final. Tanto que se puxar ela até a vertical, né, teoricamente a vertical, você não teria resistência contrária. Tá? A resistência estaria toda aplicada no eixo da máquina. Então, é uma sugestão de você usar esse tipo de equipamento. Pode passar para o próximo também. Então, ou essa remada cavalinho, a mesma coisa acontece com essa remada convergente. Pelo menos eu conheço por esse nome. Então, a mesma ideia. Se você faz essa remada convergente, à medida que você puxa o braço da alavanca para trás, da remada para trás, você tem uma redução nessa setinha amarela aí, nesse braço da alavanca. Você tendo essa redução do braço da alavanca, a sobrecarga aplicada no praticante da musculação é cada vez menor. Tá certo? Então, uma sugestão de seleção de exercícios para, principalmente dorsais, né, é você usar essas alavancas. Não tem esses equipamentos. O TRX também funciona de uma maneira similar. A hora que você está com o tronco mais para baixo, você tem uma sobrecarga maior. A hora que você vai inclinando o tronco, a sobrecarga vai ficando mais no seu pé e menos no membro superior, né? Então, você também teria uma forma aí só com peso corporal de aplicar esses conceitos no seu treino. Tudo bem? Pode passar, Paulo. Legal. Então, a gente falou, basicamente, o ascendente é legal você usar elástico, né? Os de empurrar é interessante você usar elástico. Os de puxar é interessante que você use essas alavancas, né? Isso não quer dizer que você tem que usar o elástico, né? Isso não quer dizer que você tem que usar a alavanca, né? É só que você consegue otimizar um pouco o seu treinamento, as sessões de treino. E aí, nos monoarticulares, é interessante que você use pelo menos alguma variação desses cames. O came é essa polia, em português é a polia de raio variado, né? O que ele faz? À medida que você gira o equipamento, ele gera resistências diferentes em cada amplitude de movimento. Então, você deve ter notado já fazendo uma cadeira extensora, que às vezes a resistência no início é maior do que a resistência no fim. Fica um pouco mais leve, ou o contrário, às vezes fica um pouco mais pesado. Isso depende do came, né? Então, por exemplo, aqui numa Husky Scott, eu tenho um exercício que gera uma carga um pouco menor no início
uma sobrecarga um pouco maior na parte intermediária e uma sobrecarga novamente um pouco menor no final. Então, isso faz com que eu tenha que produzir força em toda a amplitude. Se eu estou, por exemplo, com um dumbbell, no início eu tenho uma sobrecarga baixa e no final eu tenho uma sobrecarga baixa também. Tá? Pode passar. Então, que interessante. Isso aqui é a força muscular que a gente produz, a linha contínua de cima. A linha tracejada é a força que a barra produz na gente. Então, a gente observa que a linha de cima, né, a força muscular, ali, a capacidade muscular, ela não se ajusta à produção de força que a barra gera em você, né? E aí, olha como a linha contínua de baixo, ela se ajusta. Então, isso quer dizer que, quando você usa a máquina, você tem a máquina, ela gera uma produção de força muito similar à sua produção de força. Isso é claro que é estudado pelas pessoas que desenvolvem as máquinas, né? Então, qual que é a ideia? Eu consigo ter um treino mais intenso, a hora que eu estou fraco, a máquina gera menos resistência, a hora que eu estou forte, a máquina gera mais resistência, do que uma barra. Então, eu consigo gerar, não é uma tensão constante, mas é um estresse mecânico mais constante em toda a minha amplitude de movimento. Então, é por isso que eu sempre falo em aula que o negócio do peso livre é para avançado e a máquina é para iniciantes, não está certo. Você pode usar os dois para os dois clientes, né? Tem outras coisas que a gente pode falar também. Mas falar assim, que o peso livre é mais difícil, não tem nada a ver. Eventualmente a máquina é muito mais exigente do ponto de vista mecânico do que o peso livre, certo? Pode passar o último. O único problema das máquinas é o seguinte, é que nem todas as máquinas, elas realmente se ajustam a você. Isso é um problema. Por exemplo, você tem dificuldades de máquinas, por exemplo, para crianças. Então, a criança, devido às dimensões, não consegue se ajustar tão bem a uma máquina. Você tem um cliente, por exemplo, mais obeso, ele também tem algumas dificuldades, às vezes, para você ajustar ele na máquina. Então, você tem que ter um pouco de cuidado. E também, os canes, que são esses discos, eles não geram a produção perfeita, né? Então, você já deve ter notado que, às vezes, você não consegue ajustar o aluno na máquina. Tem uma dificuldade grande, às vezes, mesmo em máquinas que são, que a gente considera como grandes marcas, né? Então, por exemplo, aqui a gente tem o pico de torque da extensão do joelho. Então, ele tem essa curva de sino que eu falei, né? Então, você tem isso na imagem de cima. Então, para cada ângulo articular, você tem uma certa produção de torque. Aí ele é isométrico ou dinâmico, né? Mas a gente vê na figura de baixo que a resistência que a máquina, aí também está um pouquinho pequeno, mas são várias marcas, né? Você tem Life Fitness, Technogym, Cybex, Sportness, enfim, várias marcas, elas não efetivamente se ajustam à nossa produção de força. Tudo bem? Então, isso é uma característica das máquinas, mas algumas tendem a se ajustar, algumas não se ajustam tanto. Essa é uma dificuldade que a gente tem desse tipo de equipamento. Tá? É difícil a gente saber se a máquina eventualmente vai ou não se ajustar à sua produção de força. Tá certo? Pode passar? Só para a gente resumir, então, o que eu falei hoje, é claro que foi super rápido, né? A gente tem um pouquinho, já estou até passando um pouco do tempo. É claro que isso aqui a gente vê com muito mais detalhe na pós, né? Já fazer uma propaganda, né? Com muito mais detalhe mesmo, né? A gente tem o fim de semana inteiro para falar de coisas relacionadas ao treinamento de força e a biomecânica. Então, só para resumir, as curvas de força ascendente, é interessante que a gente use elásticos e correntes associadas, que seriam os supinos, os desenvolvimentos, é interessante que a gente use isso aí. Os exercícios com curva de força descendente, é interessante que a gente use as alavancas. E os exercícios em curva de sino,
a gente use máquinas com cames, que são essas polias. Então, pec deck, rosca Scott, extensora, flexora, tá? Esses cames, eles são desenvolvidos para gerar uma sobrecarga mais constante em toda a sua amplitude de movimento. Tá? Mas, de novo, eu falei um pouco rápido aí, que tinha bastante coisa para falar, mas a gente tem muito mais tempo para falar lá nas aulas após, né? Então é isso, Paulo. Na verdade, você deu um mini curso aqui. Foi super rápido, mas... Foi um mini curso, e eu falo para você o seguinte: cada vez mais a tendência, hoje, principalmente a quarentena, trouxe muitas inovações, né? Antecipou muitas coisas que estavam por vir, que dentro desses 30 minutos que você falou praticamente, pelo menos eu absorvo muito mais rápido estudar 30 minutos em determinadas áreas do que propriamente você ficar por muito tempo. É lógico que a pós-graduação, o perfil do aluno é outro, ele já está ali predisposto a querer ouvir, a querer estar interessado, e com certeza eu falo que é o start para que a pessoa ela continue os seus estudos, né? Na verdade, é só agradecer mesmo, com certeza, até pegar as palavras do Marcelo, ó, ele falou, legal essa explicação, esse é o feedback. Eu fico feliz porque é um conteúdo que está gravado, que a gente consiga fazer várias pílulas, e aí, para quem perdeu, tenho certeza que vai ser muita coisa que acaba ajudando no planejamento. Eu falo muito de planejamento de treino. Não basta você ter as estratégias, saber de divisões de treinamento, como você mencionou, se você não entender a base da biomecânica. Você deixou muito claro isso. Você até falou da importância, né, do quanto você tem que pensar na periodização. Você apresentou um modelo diferente do que eu conheço, que eu acho que isso que é legal, de entender conceitos diferentes. E como eu falo, aprendi uma coisa nova. Cada live que eu faço, que eu gosto, que eu aprendo sempre algo diferente. Enfim, Ricardo, fica à vontade se quiser fazer alguma pergunta, um comentário. Vamos lá. Primeiramente, professor Henrico, parabéns pela tua organização de pensamento, da tua forma de explicar isso, né, todo o processo, uma tremenda didática, né, muito claro, muito aplicado, e eu acho que isso que é legal, essa contribuição é essencial, né, para a nossa área. E eu queria que você pegasse um pouquinho uma tua fala lá no começo, né, que eu sempre falo isso, né, nos cursos que eu também tento aplicar, justamente se fala assim, né, independente do método, né, porque é isso que muitos dos nossos, né, os profissionais que estão nos ouvindo, a gente fica preso ao método, né, e esquece todo um conceito que você aplicou agora com excelência, né, e você falou assim, né, o que importa é justamente a ativação muscular, né, sobre os olhos da biomecânica e as respostas fisiológicas que eles vão aplicar sobre isso, né. Eu só queria que você pudesse falar um pouquinho mais só sobre essa concepção que eu falo assim, né, o que a gente quer aqui é o que o profissional domine o método, e não o método domine o profissional, né, e eu acho que você conseguiu trabalhar com excelência tudo isso aí, né. Obrigado, professor, pela pergunta. Então, uma das coisas que deixa eu ver aqui esse microfone. Uma das coisas que eu falo em aula, tem um slide que eu não coloquei nessa aula, mas eu comento na aula da pós, é o seguinte, assim, eu coloco vários equipamentos e mostro para a pessoa assim, então o que tem de comum nesses equipamentos? Tem equipamento funcional, tem um kettlebell, tem uma barra olímpica, tem uma máquina de musculação, uma cadeira sensora, né, que todo mundo fala, nossa, cadeira sensora vai ser lesiva ou não, enfim. Então, o que tem de comum é que você tem uma força aplicada daquele exercício no seu sistema neuromuscular. Em todos, não tem como você não ter movimento sem ter força, né? Ou eventualmente você ainda não tem movimento, mas mesmo assim você tem força. Então, se você tem um olhar das forças envolvidas nos equipamentos, tanto faz, para mim tanto faz se você está fazendo um agachamento no box do CrossFit, no box funcional, na sala de musculação, ou em casa, ou em qualquer lugar, né? Você tem que entender o que as forças estão fazendo naquele sujeito treinando. Tá? Então, isso é uma coisa.
Aí, uma coisa legal que você falou sobre a respeito da ativação, a gente tem, isso é uma discussão que a gente tem bastante nos grupos da pós-graduação, que é assim, quando será que eu sei que aquele grupo muscular está treinando bastante, aquela série? Então, a gente tem algumas sugestões, na verdade. Então, por exemplo, para exercícios de segmentos, né, de membros, você tem um envolvimento dinâmico, então você tem que ter ativação excêntrica, concêntrica e isométrica. E um conceito, até a gente publicou um artigo de revisão sobre isso, a gente fala assim que o músculo ele tem uma ativação que é classificada como alta se ele tiver acima de 40% da atividade máxima isométrica. De 60% para cima, ela é uma ativação muito alta. Isso varia de acordo com a carga, varia de acordo com a velocidade de movimento, mas, a princípio, a gente tem utilizado os seguintes conceitos. Eu tenho uma ativação acima de 60%, então eu tenho alguma referência para mostrar que aquela musculatura está trabalhando acima de 60%, isso parece ser interessante. E é uma atividade dinâmica. Isso se aplica muito bem para músculos de segmentos, né? De segmentos. Para músculos, por exemplo, do tronco, não necessariamente eu preciso ter movimento. Então, exercícios isométricos são mais interessantes para a maioria da população. O atleta ele tem que gerar movimento com o tronco. O não atleta ele não necessariamente tem que gerar esse movimento, ele tem que evitar o movimento, né? Então, depende muito do grupo muscular que ele está avaliando e da tarefa que esse cliente tem que fazer. Tá? Então, também a gente tem bastante conteúdo para falar em cada um desses casos, mas basicamente seria uma ativação relativamente alta, fadiga, treinar próximo, não na falha concêntrica, mas atingir próximo da falha concêntrica e ter para membro superior, membro inferior, atividades dinâmicas. Tá? Para o tronco, aparentemente, atividades isométricas seria mais interessante. Tá? Muito bom. Professor Adilson? Legal. Parabéns, né, Rico? Show de bola. Obrigado. O conteúdo a organização didática muito tranquilo e representa bem aquilo que a Inspirar ela preconiza, né? Que é você trazer uma aplicação prática desse conteúdo teórico, que facilita muito para os nossos clientes, né, alunos, eles aplicarem esse conhecimento teórico na prática já na segunda-feira após o final de semana de aula. Então, sensacional. Eu também trabalho, né, com a questão da biomecânica, dos módulos, e na prática a gente tem visto muita discussão, às vezes, por falta do conhecimento básico, né, dos conceitos, né? E quando você trouxe esse slide aí, mostrando, né, essa curva ascendente, descendente e ensino, é sensacional, porque isso, quando você traz para uma discussão mais, vamos dizer, acalorada que tem nas mídias sociais, em relação à parte de glúteo, né, que pega mais, né, o tal do pegar mais, né, agachamento ou hip thrust, né, a extensão do quadril, né. Então, na verdade, são exercícios complementares, não excludentes, né. Então, na sua fala ficou bem claro isso, especialmente nesse slide que você trouxe ali, né, para exemplificar essa questão da força, né, ascendente e descendente em ensino, e é bem isso, né. Então, eu gostaria que se desse uma reforçada nessa questão. Vamos dizer, então, falando de glúteos em si, né, agachamento e extensão de quadril, né. Qual a visão com relação a isso? Né? A gente escreveu um artigo, eu e o professor Walter Krause, aqui de São Paulo, sobre uma revisão sobre os exercícios, uma revisão bibliográfica sobre a ativação que a gente tem nos exercícios de glúteo, né? Então, aí a gente pegou agachamento a fundo, pegou toda a literatura e a gente tentou classificar os exercícios baseados nessa organização. Então, exercícios que ativavam entre 0 e 20% era considerado uma ativação trivial, baixa, 20 e 40% da contração voluntária máxima isométrica é considerado uma ativação média, né?
e de 40 a 60 uma ativação alta, e de 60 para cima uma ativação muito alta. Isso é reportado na literatura da parte da eletromiografia. E aí o que a gente viu foi o seguinte: você tem um exercício que a gente ficou meio na dúvida em afirmar que seria talvez o melhor exercício, que é a subida no degrau, aquele step up. A gente ficou meio assim porque deram valores muito altos e só em um artigo. Então a gente reportou o artigo, mas com esse cuidado aí na hora da interpretação. Aí você tem variações da elevação pélvica, você tem ativações de 80%, 90% do máximo, e o agachamento ele tem uma ativação relativamente mais baixa. O que acontece, eu queria até mostrar o slide aqui, mas depois fica para um outro papo. Eu vou até fazer uma outra live só sobre a elevação pélvica, que é um negócio que eu tenho estudado bastante. Que é assim, você tem os extensores do quadril, isquiotibiais, glúteo máximo, e um que todo mundo esquece é o adutor magno. Ele é muito importante para a extensão do quadril, principalmente quando você está com o quadril flexionado. Então, no agachamento, você tem um envolvimento maior do adutor magno do que do glúteo máximo para estender o quadril. Tá? Tem algumas referências que já mostram isso aí. Em relação à elevação pélvica, como você está tendo uma sobrecarga maior com o quadril próximo à extensão, né? Então seria extensão ou eventualmente uma ligeira hiperextensão, o glúteo máximo ele é mais responsável pela extensão do quadril do que o adutor magno e que os isquiotibiais. E outra coisa, a hora que você tem um joelho flexionado, você reduz, né? O pessoal chama eu sempre esqueço o termo, insuficiência ativa, né? E isso faz com que o glúteo fique mais ativo, eventualmente, na elevação pélvica, né? Mas, na verdade, a gente teria que ter uma combinação de exercícios. Até o Brett Contreras, que vocês com certeza conhecem, né? Que é o cara que fala assim, que estuda muito o treinamento do glúteo máximo, por isso que eu comprei esse livro. Ele mostra, ele propõe algumas divisões de treino baseado em porções do glúteo. Isso é muito legal de falar, que a gente teria que treinar em 3 planos de movimento, né? Então, extensão, abdução e rotação do quadril para você realmente treinar todo o glúteo máximo. Aí tem algumas evidências que mostram que o glúteo máximo no agachamento e nas variações a fundo, mais a parte inferior é treinada. Na elevação pélvica você tem todo o glúteo máximo ativo. Enfim, também tem mais umas 2 horinhas aí para a gente falar só sobre elevação pélvica, tá? Porque tem bastante referência. Tá? Posso até, eu não sei como que o Paulo vai fazer, mas eu posso deixar o link desse artigo que a gente escreveu, que fala só sobre o glúteo máximo, para o pessoal dar uma lida. Tá? Obrigado. Imagina, Felipe. Perfeito. Henrico, com certeza, na nossa programação, vou convidá-lo novamente. Em breve, assim, vai ser em setembro, até para você já mais ou menos se organizar. Não, mas, enfim, eu queria agradecer muito a sua apresentação didática, forma como apresentou esse conceito que para alguns acaba sendo tabu, para outros acho que é muito complicado quando a gente fala de biomecânica, e nós sabemos o quanto é importante ter uma dedicação a essa temática, pensando na segurança, pensando na eficiência dos exercícios. Agradeço mesmo, Ricardo, Adilson. Eu acho que cada vez mais estamos fazendo, eu falo que é plantando a sementinha, né? E como eu sempre digo, o que nós estamos buscando aqui não é nem a questão de seguidores, mas é fazer o conteúdo de qualidade para que ele fique, primeiro, para os nossos alunos, para os nossos clientes, segundo, para transmitir conhecimento para as pessoas que talvez por algum motivo não possa estar fazendo uma pós-graduação agora, e por que não até mesmo para os estudantes profissionais de fisioterapia, educação física, que querem aperfeiçoar esse conhecimento e ter o gosto pela biomecânica, né, pela biomecânica e fisiologia, porque há aquela crença de que, eu não gosto dessa disciplina, não gosto daquilo, porque teve um trauma lá no colégio, teve um trauma na própria graduação, e o quanto, se eu tivesse uma aula dessa na graduação, com certeza,
a minha prescrição seria muito melhor no meu começo de carreira. Eu tive que apanhar muito de fazer como eu aprendi. Faça 3 séries de 10. O exercício é esse. A receita de bolo, né, que a gente sempre fala. E eu percebi o quanto é importante de que todo treino tem que ser personalizado. Henrico, palavras finais. Fica à vontade, se quiser. Agradecer você, Paulo, e agradecer o pessoal da Inspirar. É realmente uma instituição que eu tenho o maior prazer em estar colaborando de alguma forma com as aulas, com as lives. Eu estou totalmente à disposição de vocês para eventualmente fazer outras lives aqui, e é realmente uma coisa que eu gosto muito de falar, né? Fico empolgado na hora que eu falo de biomecânica e de treinamentos de força. É uma coisa que eu gosto muito, sempre gostei desde a graduação, até hoje em dia é uma coisa que sinto falta, às vezes, se a gente fica sem estudar, e não é coisa de professor, né? O professor gosta de estudar, não é, realmente é prazer mesmo, sempre estar estudando e sempre estar apresentando um bom trabalho, uma boa aula, tá? Então, realmente, eu que agradeço vocês pelo convite aí. Se eu puder só divulgar, a gente está fazendo no sábado, agora eu vou fazer um curso sobre a biomecânica do membro inferior. Aí vão ser 6 horas só sobre biomecânica do membro inferior. Então, se você realmente se interessar, é só procurar a minha página lá do Instagram que tem todas as informações, tá? Mas é só isso. Obrigado, viu, Paulo? Só queria dar uma informação rápida. A nossa próxima live vai ser com o professor Mauro Ghisellini, professor doutor Mauro Ghisellini, muito conhecido no mercado. E a ideia é falar sobre avaliação multifuncional, como avaliar déficit de movimento. Então, aguarda que todas as nossas lives só tem professores feras no mercado, conhecidos, enfim. Ricardo, Adilson, palavras finais, fica à vontade. Bom, só reforçar, né, essa tremenda didática do Henrico aí. Obrigado por participação, né, na nossa live. Já quero pegar o seu contato com o Paulo para trazer você para Curitiba para dar aula aqui na FOD de Curitiba, Henrico. Fica já aqui meu convite, né, por causa da tua excelência aí de conhecimento. Parabéns, obrigado aí pelo tempo que disponibilizou para a gente. Eu que agradeço, professor. Não, obrigado, parabéns novamente, Henrico. Paulo, né, pela escolha dos professores que estão aqui abrilhantando nossas lives aí. Então, um abraço a todos e a gente se vê por aí. Perfeito, pessoal. Então, até a próxima semana. Aguardo vocês na quarta-feira, 1h. Abraço. Obrigado, Henrico. Obrigado, Ricardo. Obrigado, até mais, pessoal.